tudo humanizado. Quando a gente fala parto humanizado, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é assim, aquele parto bem natureba, né? Tipo, em casa, sem anestesia, né? Então a gente fala, não, a gente fala, humanização, na verdade, é a forma como você vai, como se diz, abordar esse momento do parto. Então, você pode ter uma cesárea humanizada também, né, tá? É claro que quando a gente fala humanizado, a gente está focando realmente mais no parto normal, né? Porque você fala assim, mas poxa vida, mas parto humanizado, tinha que ser, a gente não é humano, né? Tinha que ser humanizado sempre, não? A gente fala, realmente deveria, só que infelizmente não é assim sempre na prática, né? Então, existem muitos casos de pacientes que saíam frustradas dos seus partos, né? Porque elas, de repente, queriam uma coisa e depois foi entregue uma outra coisa, né? Ou ela planejou um parto normal, né? E depois chega na hora do parto, né? O médico indicou uma cesariana. Às vezes tem essa necessidade, ela não se conformava com isso, né? E na hora acaba, claro, a voz do médico, né? Um profissional, hora, você não sabe, exato, na hora a voz do médico. Então, aí começou a ter essa bandeira do parto humanizado. O que é o parto humanizado? É um parto respeitoso, é um parto que você vai cuidar dessa mulher, e na hora desse parto, que é o momento que ela mais está ali, né, que precisa desse cuidado multidisciplinar. A gente vai dar toda uma assistência, então, focando realmente o quê? Em humanização, em respeito, principalmente, né? A gente ouvir essa mulher, entender quais são os desejos dela e tentar realmente entregar isso que ela quer, né? Um parto da forma como ela sonhou, como ela quer ter. É claro que existem, eu sempre falo, ó, traz o plano de parto no final, que a gente vai discutir isso aqui, né? Que não pode ser nada muito radical também, porque às vezes não dá certo, né? Tá? Tipo, não quero que, sei lá, faça... que nem tal da episiotomia, né? Hoje a gente não faz episiotomia mais, que é o cortinho do parto normal, tá? Isso é uma das coisas do parto humanizado, né? Então a gente não faz mais aquele corte do parto normal, né? Que a gente fazia tradicionalmente, quando eu aprendi, era assim, você tinha que cortar em todo mundo, né? Hoje sabe que se a mulher ela faz um preparo antes, ela prepara esse períneo, né? Durante o pré-natal, que hoje fisioterapeutas fazem muito bem isso, né? Prepara esse períneo, prepara esse quadril, esse assoalho pélvico. E ela tem condição, hoje não precisa cortar mais, não fazer aquele corte, né? Até porque o cortinho, ele era um corte que cortava, né? Corta 3 camadas, músculo, pele, mucosa. Então, isso depois trazia algumas consequências para algumas mulheres em relação à dor na relação sexual, né? Ele fazia cicatrizes ruins, né, tá? Então, hoje a gente preza para não fazer, né? Aí, às vezes, até rompe sozinho, mas, assim, é algo bem fisiológico. Então, ela faz todo um preparo desse períneo, né? Para ele ficar bem elástico, essa musculatura ficar bem elástica, porque... ela já tá com os hormônios da gravidez já. Tudo isso já contribui para o músculo ficar mais elástico, né? E ainda faz esse exercício com a fisioterapeuta, então ele consegue alongar bem essa musculatura. E aí o bebê muitas vezes pode passar sem ter nem uma laceração, né? Ou se tem uma coisa menor. Não é esse corte que a gente fazia... que é tradicional, tradicional, né?